tido para elas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que faz parte da situação atual. Na minha atividade profissional, eu ouvi algo esta semana. Eu fui trabalhar em uma residência, como de costume sempre vou, e estavam ali algumas pessoas conversando, eu a uma certa distância, executando a minha atividade profissional, mas ao mesmo tempo, ouvindo as conversações. E eu ouvi quando uma disse assim: eu não acredito que o tempo está virando. Eu não acredito que vai chover. E vai atrapalhar e vai desgraçar com a minha oportunidade. Olha a expressão. E vai desgraçar com a minha oportunidade de ir pular carnaval. Acredite no que digo. Sabe quem faz isso? Vocês sabem? O pecado. Ele entenebrece, ele mantém a mente e o coração daqueles que são escravos por ele em trevas. Eles ficam tão angustiados, tão tristes, porque mesmo querendo pecar, se o pecado como um ser fazer com que eles tornem-se piores do que já são, até se nega para eles, para que eles fiquem piores do que já estão. Por isso o pecado é odioso aos olhos de Deus. Entendam-me, mocidade, em nome de Jesus. Eu sei que são palavras que parecem espantosas, mas entendam-me. Nesta circunstância que nós estamos vivendo agora, dezenas de jovens como vocês procurarão satisfazer-se no pecado, irão embora para casa tristes e amargurados, porque não conseguiram pecar. Estarão em desespero, e alguns, como está escrito no livro do Apocalipse, desejarão até mesmo que a vida se vá, que a vida tenha fim, porque afinal de contas eu não me satisfaço mesmo. O pecado é tão odioso aos olhos de Deus, que se ele for necessário se negar a alguém para torná-lo pior do que já é, assim ele faz. Mas sabe por que isso tudo? Porque estão escravos no pecado. Talvez você está aí pensando e tentando entender por que o irmão Alain está sendo tão enfático assim. É para você dar glória a Deus por você ser liberto do pecado. Porque muitos presos no pecado, ainda que desejando se satisfazer, não se satisfarão. Mas aquele que está na presença de Deus tem a abundância, o derramamento do gozo, da alegria. Quem entendeu o que eu disse em nome de Jesus? É assim. Estamos aqui, amamos a Deus, cantamos o hino, nascemos de novo, andamos com Deus, pertencemos ao povo que vai para o céu, temos a lei escrita no nosso coração, em nós, no nosso coração, no nosso peito, já habita a salvação. Então eu preciso dizer a vocês, o Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, está aqui nesta noite, para encher os nossos corações de alegria, de uma forma abundante, regozijante. E eu creio que muitos dos jovens, nesta noite, podem ser batizados com o Espírito Santo de Deus. É isso que deve causar em nós este senso de reflexão incessante.
O que Jesus merece? Toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Porque hoje, e louvado seja Deus, hoje, nós estamos na condição de vivificados, salvos na presença de Deus. Jovens, é uma bênção para vocês esta vida com Cristo, porque numa situação oposta, como acabei de mencionar, muitos entenebrecidos, escravos do pecado, não têm entendimento, não compreendem esta terrível escravidão, são cegos, surdos. Essa é uma realidade. São tão surdos que não podem ouvir um apito, nem soprado por uma criança. São tão cegos que, se der uma moeda em suas mãos, eles não são capazes de distinguir a efígie de qual personagem está naquela moeda. Ainda vou dizer outra coisa aqui, que li certa vez de um puritano. A situação em que vivem é tão terrível. Vocês sabem aqueles animais que muitos de vocês conhecem no mundo animal, que exalam um fedor, exalam um cheiro mau? Aqueles animais, eles vivem todos juntos, mas eles não sentem o mau cheiro um do outro. O pecado faz isto. O pecado, ele insensibiliza até o olfato espiritual. Eles não veem, não ouvem, não conseguem cheirar a carniça do pecado. Dá para agradecer a Jesus, jovens, porque vocês são libertos. Talvez muitas coisas que vão sendo ditas gerem ainda um pouco de receio, não é? Davi se viu nisto. Ai, como Davi sofreu. Eu falo com respeito pelo meu irmão. Eu tenho que tomar cuidado para não denegrir a imagem de meu irmão Davi, e não é esta a minha intenção. Mas Davi viveu esta experiência terrível. E eu vou dizer uma coisa aqui, jovens, atentem para a minha voz agora, em nome de Jesus. Está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava Deus, sim, nenhum de nós temos dúvida. Mas o pecado, por isso que eu estou sendo incisivo, o pecado, ele tornou Davi tão insensível, que quando Natã proferiu a parábola, ele não percebeu que ele era o vilão da história. É isto que o pecado faz. Por isso, em nome de Jesus, tenha ódio do pecado, aborreça o pecado, tenha nojo do pecado. Não brinque com ele, não dê ocasião ao pecado, porque Sansão, ele vacilou, e ele deu muitos motivos para que Dalila o enganasse. E Davi não percebeu. Na grande verdade, ele ficou até indignado. Ele ficou tão indignado que ele disse, depois que a parábola lhe foi contada: digno de morte é este homem. Aqui está uma prova real de que, infelizmente, o pecado insensibilizou Davi, mas grande foi a misericórdia de Deus, a qual nós não podemos deixar de pronunciar. Que Deus falou com Davi, e primeiramente precisou sair da boca de Natã a palavra:
para a sensibilidade voltar ao coração de Davi. Quando Natã disse: tu és este homem. Aí Davi suplicou o perdão a Deus. Nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a salvação. Esta é a causa, por isso que nós estamos aqui, porque Cristo nos vivificou, nos deu vida novamente, nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Eu pergunto a vocês, irmãos, com toda sinceridade: existe mensagem mais gloriosa do que esta? O que Jesus fez por nós? Quem sabe se talvez são as muitas expectativas em relação a coisas ainda daqui deste mundo, que tem minado, frustrado do nosso coração o poder desta mensagem dentro da nossa alma, como um fogo pentecostal. Porque eu me preocupo muito com a questão da predominância. Se a predominância do pensamento de vocês jovens for mais em relação às coisas daqui, você pode ter certeza que as coisas de lá vão perder força. Mas se a predominância dos pensamentos de cada um de nós for as coisas celestiais, as coisas daqui vão perdendo cada vez mais o seu valor. Se fostes vivificados, responda para vocês mesmos, enquanto eu faço a pergunta: no que mais vocês têm pensado? No que mais vocês têm meditado? Qual é o anelo da alma de vocês? Eu gosto muito de me lembrar da mulher de Finéias. Eu estava sentadinho ali, enquanto vocês cantaram aquele hino primeiro. Eu vou pedir até para alguém aí me ajudar a lembrar de uma frase do hino que fala que o Senhor é mais que tudo, mais do que as coisas deste mundo. Como que é a frase mesmo? Quem pode recitar aí verbalmente para mim o hino? Quem pode? O primeiro hino cantado. Qual que é a mensagem lá? Quem se lembra aí a mensagem? Pode falar, não tem acanhamento não. O Senhor é um presente, mais que tudo. Foi assim para a mulher de Finéias. A notícia chegou de que o seu sogro era morto, seu marido era morto. Ela entrou em trabalho de parto. As parteiras tentaram reanimar a mulher de Finéias. A criança nasceu e tentaram dizer a ela: fique alegre, o teu filho nasceu. E ela disse: e acabou. O que significa isso? Vocês podem me ajudar? Quem pode me ajudar? E acabou. O que significa? Foi-se a glória de Deus. Ainda que em meio a uma corrupção generalizada em Israel, ainda existiam mulheres e homens fiéis, e a mulher de Finéias era serva de Deus. O que ela quis dar a entender é: mesmo que venha me nascer o filho, mesmo que um filho nascendo de mim mesma traga para mim alegria, como estarei eu totalmente feliz se a presença de Deus foi embora da minha vida? Foi este hino que vocês cantaram. Foi este hino. A presença de Deus. Eu não estou aqui de maneira alguma insinuando que os aspectos positivos da vida
devem ser abandonados, como que muitas das vezes, achando nós que somos dominados por um senso de espiritualidade 100% e deixarmos de lado as coisas positivas da vida comum. Mas vocês têm que estudar, vocês têm que batalhar, vocês precisam vencer, e vocês vão vencer em nome de Jesus. Vocês precisam cursar, fazer faculdades, estudar em escolas técnicas, ter uma projeção de vida futura para as vossas vidas profissionais, e que Deus lhes abençoe, lhes dê um futuro abençoado, um casamento abençoado, uma vida próspera. Mas há algo muito melhor do que isto, muito melhor, muito maior do que isto tudo. É a presença que a mulher de Finéias disse que perdeu. A presença de Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Quem cantou? Quem cantou? Me ajudem. Vocês. Jesus, tua presença é o meu. Vai, digam aí comigo. É o meu. E acreditem, esse remédio já chegou na alma de vocês, chamado sangue puro carmesim, que curou vocês da infecção na alma. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Que bênção! Cantado está. E agora o que mais falta? O que mais falta? Sabe lá se essas sirenes aí não estão indo socorrer uma situação trágica relacionada a estes dias, não é? Sabe lá. Me veio à mente, não sei porquê. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tinha uns 22 ou 23 anos de idade, e eu vivi uma experiência de uma visão com Deus. Eu trabalhava numa cooperativa de laticínios no Engenheiro Neiva, e como às vezes a produção ia até tarde da noite, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, era o horário que nós éramos liberados para ir embora para casa. E eu saía de lá do Engenheiro Neiva, ia de bicicleta pedalando até o Jardim Santa Luzia, que é onde eu morava. E numa madrugada, 2h da manhã, de segunda-feira, e era uma época igual esta, estava tendo carnaval. E eu vinha vindo por aquela avenida que passa em frente ao Senac, e muitos sabem onde eu estou falando. E quando eu olhei do outro lado do Paraíba, escutei aquele barulho ensurdecedor, aquelas pessoas envolvidas em toda aquela festa demoníaca. Eu comecei a dentro de mim gemer-me nas minhas entranhas e clamar a Deus misericórdia. E eu falava: Senhor, tem misericórdia destas almas escravas, entenebrecidas pelas trevas do pecado. Tem misericórdia, Senhor. Pedalando e orando, pedalando e orando. Nunca mais eu me esqueci visão. Quando eu passei em frente à ponte
e ainda naquela época era ainda a ponte metálica, que muitos dos irmãos aqui devem se lembrar dela, quando ela ainda não tinha caído dentro do Paraíba. E o Senhor me fez ver um portão muito grande, mais alto que o teto desta igreja, e ele era daqueles portões que tem duas abas que abrem assim, e as abas dos portões estavam abertas, e uma multidão de gente passava por ali e entrava na avenida e andava pelos pedestais daquele portão muitos demônios. E eu falei: Jesus, tem misericórdia. O Senhor falou comigo fortemente naquele dia. Dentro da minha alma eu comecei a contemplar aquilo tudo. Eu fiquei tão assustado que eu cheguei a falar com Deus: Senhor, o que é que o Senhor está me fazendo ver? O que é isto tudo, Senhor? Mas eu acredito que não precisaria falar o quão terrível é isso tudo. Mas mesmo falando,